Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre sucessão ecológica e especiação. Então vamos iniciar falando sobre a sucessão ecológica. A sucessão ecológica é o processo gradual de mudanças da estrutura e composição de uma comunidade. Representa um processo ordenado de mudanças no ecossistema, incluindo alterações no ambiente físico pela comunidade biológica, até alcançar a fase de clímax. Durante a sucessão ecológica, as comunidades mais simples vão, com o passar do tempo, sendo substituídas por comunidades mais complexas. Então, nesta imagem, nós podemos ver de forma didática uma sucessão ecológica acontecendo. Então, inicialmente, só temos a crosta terrestre, a rocha nua, como nós falamos. Com o passar do tempo, esta rocha nua começa a ser povoada, geralmente por líquens e musgos, que são seres vivos que não são tão complexos, são mais simples, e a sua sobrevivência, elas também não exigem muito da natureza. Então, eles começam a povoar essas rochas, dando uma nova característica e mudança. Com o passar do tempo, esses líquens e musgos começam a ser substituídos por outro tipo de vegetação, de plantas, de vegetais, geralmente ervas e pequenos arbustos. Com o passar do tempo, essa vegetação ela é substituída aumentando a variabilidade de vegetais. E geralmente com isso começa a atrair outros seres vivos, pequenos animais, insetos, enfim, um outro grupo de seres vivos que começa a povoar esta região. Com o passar do tempo, esta vegetação vai sendo mais complexa, se diferenciando, e começa a aparecer pequenas árvores maiores e mantendo um grupo de vegetação rasteira, até chegar em uma vegetação mais complexa, como por exemplo uma floresta propriamente dita. E a floresta, no seu auge, é o que nós chamamos de clímax dessa sucessão ecológica. E conforme cada vegetação vai se modificando, se alterando, grupos de insetos, grupos de seres vivos, animais, vão também povoando esta região, mudando a biodiversidade local. Então, sucessão ecológica seria as transformações que o meio ambiente passa, recebendo os diferentes seres vivos a cada momento. Então, essas diferentes fases da vida de um ambiente, nós chamamos de sucessão ecológica. A sucessão ecológica passa por 3 fases: a ecese, ceral e clímax. A ecese representa a comunidade pioneira. São os primeiros organismos a se instalarem no ambiente, como líquens, gramíneas e insetos. A ceral é a comunidade intermediária, representada pela vegetação de pequeno porte, arbustiva e herbáceas. Nessa fase, ocorrem mudanças significativas na comunidade. A última fase é o clímax, a comunidade estabilizada. A comunidade atinge elevado número de espécies,
os nichos ecológicos são ocupados e apresenta grande quantidade de biomassa. A comunidade tende a evoluir até clímax, quando é formada por populações em equilíbrio com o meio ambiente. Nesta imagem, nós podemos ver as três fases, a ecese, seral e clímax. Então vamos imaginar um substrato aberto, ou seja, uma rocha ainda não habitada. Com o passar do tempo, organismos vão se estabelecer, vão fixar esta rocha. Organismos esses simples, que não precisam de muitos recursos da natureza, geralmente os líquens e musgos. Esses líquens e musgos são chamados de organismos pioneiros, chamados de ecese. Com o passar do tempo, esses organismos começam já a alterar aquele ambiente que era um substrato aberto, um substrato não povoado. Com o passar do tempo, novos organismos se estabelecem naquele local. São chamados agora de organismos intermediários, ou seral. Esses novos organismos começam a interagir com esse ambiente, alterando as condições ambientais daquele local. Com o passar do tempo, esses organismos que já estavam presentes começam também a sofrer alterações de novos organismos, até chegar no nível de clímax, onde todo aquele ambiente já está com a sua comunidade definida e com o seu ambiente definido. Devemos observar duas modificações ao longo do tempo. Um substrato aberto geralmente é uma região onde a natureza ainda não está totalmente estabilizada. Então não tem um clima geralmente padrão, não tem uma umidade relativa do ar padrão, não tem uns raios solares padrão, enfim, é uma natureza que está em constante alterações. O meio físico ainda não está estável. E com o passar do tempo, conforme esse meio físico começa a se estabilizar, tendo uma temperatura constante, tendo chuvas constantes, enfim, tendo uma condição física constante, geralmente vai favorecer o aparecimento e manutenção dos seres vivos. Ao mesmo tempo que, quanto mais a natureza ela vamos dizer assim, não controlável, ou não está estabilizada, é mais instável, menor é a complexidade do ecossistema. E quanto mais estável, quanto mais fixa é a parte física da natureza, maior é a quantidade de seres vivos presentes. Então, os seres vivos, eles conseguem viver em ambientes estáveis, onde não há uma mudança muito brusca da natureza. Afinal, se a natureza ficar constantemente sendo agressiva, dificilmente um ser vivo consegue se manter neste local. Então, as pioneiras ou seres vivos pioneiros, também chamados de ecese, são geralmente as gramíneas, os líquens. Os intermediários, chamados seral, geralmente são vegetais maiores, como ervas ou vegetais arbustivos, ou seja, formado por arbustos. E no clímax, geralmente são regiões onde a predominância vegetal são geralmente árvores, são vegetais maiores. E, consequentemente, quanto maior for o grupo de vegetais, maior são os seres vivos e a biodiversidade deste local. Como podemos ver, então, nesta imagem, quanto mais estável for a natureza, quanto mais estável for o ambiente físico, maior é a chance desse meio físico ser povoado por maior quantidade de seres vivos, ou seja, uma biodiversidade
elevada. Então, a região de clímax, ela é uma região onde a natureza favorece a sobrevivência dos seres vivos. Enquanto que a região de, por exemplo, rocha nua ou substrato aberto, é uma região onde a variação das condições ambientais elas são muito altas. É uma região geralmente instável, onde a natureza ela não é, entre aspas, com padrões controlados. Então, no momento chove muito, ao mesmo tempo faz muita radiação solar, ao mesmo tempo que faz muito frio, ao mesmo tempo que faz muito calor. Então, é uma região muito agressiva para os seres vivos. E com o passar do tempo, conforme a natureza vai se estabilizando, as condições para que seres vivos começam a povoar, seres vivos mais simples, menos que exigem menos recursos da natureza, e com o passar do tempo vai havendo uma substituição dessa comunidade, desses seres vivos, até formar um ambiente de clímax, um ambiente estável. Então, substrato aberto, primeiros organismos pioneiros, SESI, são os mais simples, intermediários, até chegar no clímax, que é a região totalmente habitável, com a natureza favorecendo esta biodiversidade. Vamos agora falar sobre os tipos de sucessão ecológica. A sucessão ecológica pode ser classificada em sucessão primária e sucessão secundária. Então vamos agora falar sobre a sucessão primária. Então, a sucessão primária é aquela que tem início em uma área desabitada, ou seja, que nunca houve contato com nenhum ser vivo. Ocorre em ambientes que não foram previamente ocupados por seres vivos, como rochas nuas, lavas solidificadas, depósitos de areia, uma faixa recente de praia. Os primeiros organismos a se instalarem são chamados de pioneiros. As espécies pioneiras conseguem se estabelecer em locais inóspitos, sujeitas a diversas condições ambientais, e abrem caminho para o estabelecimento de novas espécies. São exemplos de espécies pioneiras os líquens e as gramíneas. A colonização de espécies pioneiras é importante para o processo de sucessão. A partir das pioneiras, as condições originais do ambiente começam a ser alteradas. A sucessão primária é um processo lento. Um solo rochoso pode levar décadas até abrigar uma vegetação de arbustos e herbáceas. Então, como vimos, a sucessão ecológica primária é aquela que ocorre em lugares desabitados, nunca antes ocupado por nenhum ser vivo. Então, a chuva e o vento desintegram a rocha. Temos uma rocha nua. Espécies pioneiras como líquens instalam-se e modificam a rocha, iniciando a formação do solo. Nós temos aqui uma primeira ocupação dos primeiros seres vivos, os líquens, por exemplo. Outras plantas começam a instalar-se e a espessura do solo aumenta. Então começa a não ter só mais uma rocha nua, mas sim um apanhado de estruturas diferenciadas da origem. Gramíneas e arbustos conseguem instalar-se, então começa a ter uma modificação no ambiente e o surgimento de vários seres vivos. E depois, com o passar do tempo, está estabelecida uma comunidade clímax, em equilíbrio com o meio ambiente. Então aqui está o solo nu inicial, todas as formações que deram condições para que fosse
criado uma região de clímax, uma região onde os seres vivos possam viver. E observe que com o passar do tempo e da evolução neste ambiente, a biodiversidade aumenta. Então, no começo, a quantidade de seres vivos e tipos são pequenos, e conforme vai se estabelecendo uma comunidade clímax, há um aumento da biodiversidade, da quantidade e das variedades de seres vivos. E, consequentemente, o aumento da complexidade das teias alimentares. Como um ser vivo depende do outro para sobreviver, para se alimentar, com exceção aos vegetais e algas, os demais se alimentam um do outro. Quanto mais seres vivos, maior é a variedade da cadeia e teia alimentar. Vamos agora falar do outro tipo de sucessão ecológica, que é a sucessão ecológica secundária, que ocorre em ambientes que já foram previamente habitados. Então, o que é a sucessão ecológica secundária? Ocorre em substratos que já foram anteriormente ocupados por uma comunidade biológica. Por isso, apresentam mais condições para o estabelecimento de seres vivos. Como exemplo, estão as clareiras, as áreas desmatadas e os campos de cultivo abandonados. A sucessão secundária desenvolve-se mais rapidamente que a primária. Uma razão é alguns organismos e sementes podem permanecer no solo, tornando o substrato mais favorável à recolonização por outros seres vivos. Então, como vimos, a sucessão ecológica secundária é aquela que ocorre em ambientes que já foram previamente habitados. Então, aqui estamos numa queimada, uma área que foi abandonada. Então, nós temos aqui um conjunto de situações onde o meio ambiente foi alterado por razões ou humanas ou naturais, na qual os seres vivos foram devastados. E o repovoamento nessa região costuma ser muito mais simples e rápido do que numa sucessão primária. E para finalizarmos a parte de sucessão ecológica, mais uma vez comparar sucessão primária com sucessão secundária. Na primária, iniciada no ambiente estéril, os primeiros organismos a se estabelecerem nesse ambiente são poucos exigentes. Na sucessão secundária, ocorre em uma área onde outra comunidade esteve presente e foi destruída. E lembrar que comunidade clímax, quando atinge o grau máximo de desenvolvimento compatível com as condições do meio ambiente. Um outro assunto que iremos falar nesta aula é sobre a especiação. E o que é a especiação? É o nome dado ao processo evolutivo pelo qual são formadas duas ou mais espécies a partir de um ancestral comum a elas. Então, nesta imagem, nós temos, por exemplo, a espécie A. Essa espécie A, com o passar do tempo, sofreu em um certo momento a chamada mutação. Esta mutação ela vai causar uma variação genética nessa espécie, que a partir daqui ela vai dar origem a duas novas espécies diferentes. Uma que é a espécie B e uma que é a espécie C, continuando com a espécie A. Então, nesse ponto, vamos dizer que formou-se três espécies. Manteve a primeira, que na verdade já existia,
e agora teve mais 2 espécies novas formadas. Então, a partir desse ponto, nós temos 3 espécies. A espécie A, que é a original, a espécie B, que é nova, e a espécie C, que é uma outra espécie nova também. E todas elas causadas por uma mutação genética que houve na espécie A. A espécie B, em um certo momento, ele foi extinta, pois não continuou o seu desenvolvimento e a sua manutenção na natureza. Então, essa espécie B, em um certo momento, ela foi extinta. Com o passar do tempo, a espécie C se manteve presente até a atualidade, considerando o final dessa seta como tempo atual. Então, houve uma mutação em C, há muito tempo atrás, seguindo essa régua de passado e presente, e essa espécie manteve intacta, né, ou seja, constante, até a atualidade. Em um outro momento, né, passado alguns anos, essa espécie A sofreu uma nova mutação, dando origem à espécie D de dado e à espécie E, sem contar que essa espécie E, ela deu uma nova mutação, formando a espécie I e a espécie H. A espécie A, em um dado momento também, né, do tempo, ele acabou sendo extinto. A espécie D, que foi formada neste momento, também, de novo, sofreu mais uma mutação chamada irradiação adaptativa e formou-se novamente 2 espécies, a espécie F e a espécie G. Se a D fosse mantida, teria uma outra opção aqui no meio. Então, assim se justificaria, por exemplo, através da especiação, as diferentes variações de espécies que ocorrem na natureza. Então, uma espécie sofre uma irradiação adaptativa, uma espécie de mutação, e esta mutação vai dar origem a outros indivíduos, com outras características, tornando os indivíduos uma nova espécie. Como vimos, especiação é o nome dado ao processo evolutivo pelo qual são formadas 2 ou mais espécies a partir de um ancestral comum a elas. Este processo explica a grande diversidade de vida encontrada no nosso planeta. Esse processo envolve mecanismos de diferenciação genética, que nós chamamos de mutação, que impedem a reprodução entre 2 populações. A especiação pode ocorrer por vários fatores. Então, nós temos aqui como que pode surgir os diferentes seres vivos da natureza, segundo a teoria da evolução, através do processo de expiação, onde um determinado ser vivo chamado ancestral sofre uma variação gênica, mutação, podendo dar origem a outros seres vivos novos, novas espécies. Como vimos, o principal fator que leva à especiação é a mutação gênica. E geralmente, quais são os passos cronológicos mais naturais para uma especiação? É o que nós chamamos de alopátrico. Nós vamos ver que existem vários tipos de especiação. Um desses tipos é o alopátrico. Como que acontece esse alopátrico? Primeiro, ocorre um isolamento geográfico, uma espécie de barreira física. Um terremoto, por exemplo. Com esta barreira física imposta, um terremoto, as populações se separam. Então, cada indivíduos da mesma população fica agora divididos, cada uma por um lado. Depois, com o passar do tempo,
Em uma das populações, por exemplo, ocorre a mutação gênica, uma alteração no material genético que nós chamamos de DNA, ou hoje conhecido como ADN, que é uma sigla do ácido desoxirribonucleico. Com esta variação no material genético, com esta alteração no DNA, os novos indivíduos vão apresentar uma variabilidade, né, que vão passar de geração para geração. E com o passar do tempo, esses novos indivíduos vão se manifestar promovendo um isolamento reprodutivo, ou seja, uma barreira agora orgânica. Então, os indivíduos que eram da mesma população, hoje não se reconhecem mais. E mesmo que ocorra esporadicamente um cruzamento, vão gerar descendentes inférteis, estéreis. Então, ou seja, as populações que eram única, foram separadas por barreira física, um terremoto, alguma coisa do gênero. As populações separadas sofrem mutações. Essas mutações dão novas características aos novos indivíduos, e essas novas características vão causar um isolamento reprodutivo. Então agora uns indivíduos não reconhecem mais os seus outros indivíduos. Sendo assim, a partir desse momento, nós temos duas espécies distintas. Uma, por exemplo, é a população inicial, e outra que é a população que sofreu a variação. Para entendermos melhor este processo de especiação alopátrica, vamos olhar esse experimento. Vamos imaginar que nós temos um grupo de drosófilas do tipo A, que tem a cor laranja, então naturalmente se apresentam na cor laranja. De repente houve um terremoto na região separando os espaços físicos. Então um grupo de drosófilas A para um lado e um grupo de drosófilas A para o outro. Neste grupo de drosófilas, a única alimentação que eles encontram seria a base de amido, que é uma substância amarelada. O outro grupo de drosófilas ficou confinado em um lugar que só tem uma substância alimentar do tipo maltose, que também é um açúcar, porém um açúcar da cor vermelha. Com o passado de muitas gerações e muito tempo, essas drosófilas que eram laranja, naturalmente laranja, por consumir apenas amido e estar numa região confinada, começaram a gerar descendentes da cor amarela, por influência do amido. E as drosófilas, que também eram laranja no começo, mas começaram a ter uma alimentação da cor mais avermelhada que a maltose, começou a ter descendentes da cor avermelhada, influenciada pela maltose. Porém, o tipo de alimento deve ter promovido uma alteração no metabolismo celular e uma mutação gênica, que fez com que essas drosófilas, que eram laranja, tornassem amarelas. E a mesma coisa aconteceu com essa. Alguma alteração gênica, por influência da alimentação, que fez com que elas tivessem agora a cor vermelha. Com o passar do tempo, mesmo se nós jogássemos na natureza esses elementos, nós temos naturalmente as drosófilas laranja, agora produzida uma nova espécie que seria da cor amarela, que é por causa do amido, e uma outra espécie, que é a espécie C, avermelhada por causa da maltose. O que nós observamos ao misturar essas mesmas diferentes indivíduos? Que cada um desses indivíduos acabam se relacionando apenas com os indivíduos da mesma cor. Então, a cor laranja, por exemplo, já não reconhece mais o amarelo e nem o vermelho. O mesmo acontece com o amarelo, que só casaram-se entre si, não reconhecendo mais a espécie laranja e nem a espécie vermelha.
E o mesmo com o vermelho, não reconhece o amarelo e nem o laranja. Então, desta forma, nós temos agora 3 espécies de Drosophila, a A, B e a C, que têm comportamento reprodutivo independentes, preferência alimentar independentes e, consequentemente, comportamentos na natureza agora diferentes uma das outras. E assim, de uma drosófila, de uma espécie de drosófila, nós temos agora 3 espécies, a original e 2 novas aqui apresentadas. Vamos agora falar sobre os principais tipos de especiação. Então, nós temos a especiação do tipo alopátrica, a especiação do tipo peripátrica, a especiação do tipo parapátrica e a especiação do tipo simpátrica. O que vem a ser cada uma delas? A especiação alopátrica é um tipo dos modos mais frequentes de especiação e ocorre em decorrência do isolamento geográfico. Como ocorre uma separação espacial, a população envolvida interrompe completamente seu fluxo gênico e, com o tempo, pode surgir divergências genéticas. Nós demos exemplo no slide passado como dos terremotos nas drosófilas. O que é especiação paripátrica? É um modo de formação de novas espécies através de evolução. Neste modo, as espécies novas são formadas em populações periféricas isoladas. Este modo é semelhante à especiação alopátrica, na medida em que a população estão isoladas, e por isso não há transferência de genes. A principal diferença é que aqui há um isolamento geográfico muito grande, enquanto que na especiação peripátrica, de periferia, há um isolamento menor de indivíduos. Então a área de isolamento é menor, que será explicado no próximo slide. A especiação parapátrica. Neste modo de especiação, não existe nenhuma barreira geográfica e as populações vivem em áreas contíguas. O cruzamento ocorre normalmente entre os indivíduos próximos, fazendo com que ocorra uma redução no fluxo genético. Então aqui não há uma barreira geográfica nenhuma, porém há uma seleção entre os indivíduos. Então, determinados grupos de indivíduos selecionam outros grupos, mesmo sem haver barreira nenhuma. Especiação simpátrica. Esse modo de especiação ocorre entre populações que se encontram em uma mesma área geográfica, sem que haja barreira geográfica. Isso acontece, por exemplo, quando as populações passam a explorar um novo nicho e gradativamente vão se isolando. Pode ocorrer também em consequência de alguma modificação genética que afeta o cruzamento entre indivíduos. Por exemplo, uma mutação intrínseca, uma mutação que ocorre dentro do indivíduo. Mas vamos verificar e analisar essas 4 no próximo slide. Então, para melhor entendermos os tipos de especiação, nós temos o alopátrica, peripátrica, parapátrica e simpátrica. Qual é a principal diferença? A alopátrica e peripátrica, ambos têm uma barreira geográfica, ou seja, os indivíduos ficam isolados um dos outros. Enquanto que a parapátrica e simpátrica não existe uma barreira geográfica real. Os indivíduos acabam se isolando por vontade própria. Então vamos lá. O que acontece na alopátrica? É o exemplo do terremoto. Nós temos uma população inicial que vive em comum acordo.
algo acontece a essa população, surge uma barreira geográfica, como por exemplo um terremoto, separando as populações. Com o passar dos anos, os indivíduos que apresentavam-se de forma original sofrem uma mutação gênica e começam, portanto, a ser indivíduos diferentes da população inicial, formando assim duas populações diferentes. Então agora temos espécies diferentes. Na peripátrica, separação geográfica ocorre, porém, de uma pequena parte da população. Como nós vimos, a alopátrica é uma separação geográfica de grande parte da população. Se acontece alguma separação, porém a separação ela é pequena, nós chamamos de peripátrica, de periferia, né? Então há uma separação, um grupo pequeno, este grupo, por estar isolado, acaba sofrendo uma mutação e a partir daí eu tenho duas espécies novas formadas. A parapátrica é uma mudança de habitat no mesmo espaço geográfico. Nós temos a população usando todo esse espaço geográfico, né, o habitat, por alguma razão específica, né, um grupo resolve começar a se isolar dos demais da população. E aí não existe uma barreira real, não existe uma barreira física geográfica, mas por seleção entre os indivíduos, eles acabam se isolando e pela interação gênica ser constante nesta região, não ocorre muita variabilidade e acaba formando uma mutação. E aí forma-se novos indivíduos a partir desta separação por escolha e não por barreira geográfica. E na simpátrica, ocorre um cruzamento entre espécies diferentes e não aleatórias. Então, por exemplo, o homem pode influenciar, formando, por exemplo, nós vamos ver no próximo slide, cruzamento entre espécies diferentes e não aleatórias, dando origem a um novo grupo de indivíduos. Ou mutação intrínseca. É uma mutação que acontece na pessoa, por razões de radiação, de medicamento, enfim, alguma coisa acontece intrinsecamente no ser e este ser sofre uma mutação e acaba passando para os seus descendentes essa mutação. Então não houve barreira geográfica e nem houve uma seleção específica, vamos assim dizer. Né? E o indivíduo, intrinsecamente, ele acabou desenvolvendo características que o diferenciam da espécie em comum. E aí essa diferença vai formar um novo indivíduo. Então vamos dar uma olhadinha sobre essa simpátrica no próximo slide. Então, para entendermos de forma simples e objetiva a diferença da especiação alopátrica e peripátrica, está com a presença do isolamento geográfico. Então existe uma barreira física que vai separar a população inicial e com essa separação, com o passar do tempo, ocorre uma mutação e as espécies se diferenciam, criando duas espécies diferentes. Na parapátrica e simpátrica, não acontece nenhum isolamento geográfico. Os indivíduos, ou por si só, se separam e acabam sofrendo uma mutação entre eles, fazendo com que ocorra duas novas espécies, sem nenhuma barreira física geográfica ocorrer. Então, sem barreira física. Então, alopátrica com barreira física, simpátrica, por exemplo, sem barreira física. E para finalizarmos a aula de hoje, vamos falar das exceções, ou chamadas espécies híbridas. Essa espécie, entre aspas, pois na biologia, os seres formados, nesse caso, híbridos, não são chamados ou considerados como espécie. Por quê? Para ser considerado uma espécie, tem que ser definida como um conjunto de indivíduos muito semelhantes, capazes de cruzar entre si e gerar filhos férteis, isto é, que também sejam capazes de se reproduzir.
E neste caso, os híbridos formados não são capazes de se reproduzir gerando descendentes férteis. Por quê? Para nós, animais, para que ocorra a meiose, que é a divisão celular para formar espermatozoide e óvulo, é necessário que a quantidade de cromossomos seja em pares. Então, nós temos o grupo das espécies do cavalo, por exemplo, onde tem 64 cromossomos. E nós temos a espécie do jumento, que tem 62 cromossomos. Quando eu cruzo a égua com o jumento, a fêmea do cavalo com o macho do jumento, nós temos 64 cromossomos do cavalo, 62 do jumento, e nesta reprodução irá formar a mula, que seria a fêmea desse híbrido, ou o burro, que é a fêmea, o macho desse híbrido. Tanto a mula como o burro, eles têm 63 cromossomos, portanto, eles não conseguem formar espermatozoide e nem óvulo, pois a meiose se encerra no meio, já que eu tenho um número ímpar de cromossomos. A mesma coisa acontece no inverso. Se eu tenho a jumenta, que seria a fêmea do jumento, e o garanhão ou cavalo, que é o macho do cavalo, um com 64, o outro com 62. Nessa reprodução, eu formo um híbrido com 63 cromossomos também. Neste caso, também não consigo formar o óvulo nem o espermatozoide para uma reprodução. Então, é mais um grupo que ficaria em extinção. Se eu tenho a jumenta com o cavalo, eu formo o grupo do Bartoda e Bartodos. E se eu tenho a égua e o jumento, eu tenho a mula e o burro. E eles não são considerados espécies, pois não são capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Seria um grupo de seres vivos fadado à extinção. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!